Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a trazer conteúdo e informações a respeito do povo judeu. Falamos a respeito da cultura, dos costumes, a tradição milenar, como também a história bíblica, a história contemporânea, como também trazendo informações a respeito do testemunho de Jesus entre os judeus e sempre convidando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e entre não-judeus. No episódio de hoje nós vamos viajar para o mundo onde nasceram algumas das figuras, dos personagens mais importantes e influentes da história bíblica. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E o nosso convidado é o autor deste livro aqui, O Mundo dos Patriarcas. Uma obra que convida aí o leitor a explorar aí o pano de fundo histórico, geográfico, cultural desses personagens e entender o ambiente em que a fé começa ali, em que Deus se revelou de geração em geração. Então prepare-se para uma conversa aí de história, de tradição e reflexão sobre as raízes aí que moldaram tantas narrativas que atravessaram milênios. E o autor deste livro aqui, nós vamos bater um papo a respeito do que esta obra traz, é o pastor Alexandre Dutra. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez aqui no Israel para Jesus. Shalom, querido pastor Romualdo, todos que fazem parte desse Instituto Tzadik Baemuná, no qual eu me incluo desde aluno e como professor e fazendo parte desse ministério tão maravilhoso. É uma honra, é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês e poder lançar aí mais um livro. É uma honra e uma alegria. Que o eterno Deus de Israel abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. Amém. A gente agradece, pastor. Você que tem uma agenda aí complicadíssima aí, cheio dos compromissos, O pastor Alexandre Dutra é diretor do Amigos de Sião, é professor, docente em vários seminários, faculdades teológicas, como também no Instituto Tzadik, na Academia Tzadik, também é esposo da Jane, pai do Nicolas e do Gabriel. E com isso tudo aí, ministério, trabalho, ministério, igreja, família, aí a agenda fica um pouquinho curta, Então a gente agradece todas as vezes que o pastor Alexandre está aqui conosco, enriquecendo aqui o Israel para Jesus. E além disso tudo, o pastor Alexandre também é escritor e traz para a gente aqui, esse livro aqui saiu do forno não tem muito tempo, Em outubro desse ano, outubro de 2025. Então tá fresco. Bem recente. E a gente vai então bater um papo a respeito do mundo dos patriarcas revelado. Conheço o pano de fundo histórico de Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. O que motivou a escrever esse livro? O porquê deste nome, O Mundo dos Patriarcas? O que o leitor pode esperar quando abre o livro pela primeira vez? Bom, ele é resultado de um curso que eu fiz no mestrado chamado O Mundo Antigo do Antigo Testamento. E realmente se abriu para mim, já tinha lido alguns livros, mas nada como você mergulhar num curso de um semestre desenvolvendo esse tema. Meu saudoso professor Rubens Granoff traduziu inclusive essa obra do inglês para nós do mestrado, e foi muito, muito interessante. Eu costumo brincar quando eu estou nas igrejas e falo desse livro, eu pergunto assim: quem assistiu aquele filme Escorpião Rei? Sabe? Então, muita gente levanta a mão. Então, pois é, eu trato justamente aquele contexto nesse livro, pastor, que são histórias de 5.000 anos atrás, Assim, embora tenha um certo humor, uma certa questão mística nesse filme, tem vários, vários filmes desse Escorpião Rei, o mundo ali é o mundo dos nossos patriarcas, sabe? Desde Terá, até ali, Abraão, Isaac e Jacó. E quando você tem ali a assessoria do pessoal que pesquisou a questão da arqueológica, histórica, é exatamente aquilo. Eles conseguiram ser fidedignos, apesar de ser uma obra ficcional. Então, é nesse contexto secular que eu procuro inserir os patriarcas bíblicos. Então, é introduzir o leitor, os nossos irmãos das nossas igrejas, a esse mundo que geralmente os pastores, quando pregam, os professores, quando falam, fazem citação, mas não fazem a conexão. E aí você vê como uma fala, uma
referência, mas você não sabe. E para não ter que ler os livros que eu li dessa grossura sobre os patriarcas, ou a história do Oriente, né, do Oriente Próximo, envolvendo ali os nossos personagens queridos, eu fiz então, esse é o resultado de um trabalho de mestrado, que eu pensei assim, puxa, isso aqui deveria estar nas mãos dos nossos leitores, dos nossos irmãos, das nossas comunidades. E aí surgiu esse livro. Demorou um tempo, né, como você disse, pelas atividades, mas o desejo e o sonho de ter algo físico para realmente apresentar para os irmãos, chegou a hora e Deus me abençoou com mais esse livro. Muito bem. Quando a gente fala de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, né, que são esses personagens que nós encontraremos aqui, até antes também, Noé também, né, é tratado ainda com Noé. Nós estamos falando de pessoas e personagens fundamentais, né? Como é que o livro ele procura situar nesse contexto histórico, geográfico, cultural, cada um destes personagens? Bom, claro, assim, no trabalho de pesquisa que eu apresentei em primeiro lugar, eu trouxe definições, mesmo essas definições históricas que nós temos como história, pré-história. Eu vou delimitar ali o período do bronze tardio, que é o que inclui o período, né, histórico secular, os nossos patriarcas queridos, né? E como você falou de Noé, o que eu faço? Né? Eu pego Noé ali na cidade de transição para um ponte, né, abertura e transição para Abraão até Moisés. Então, com Noé, eu mostro ali aquilo que é uma das disciplinas do Instituto Sadiq Bar Emunah, que é as dispensações. E eu falo, olha, com Noé aqui, esse novo recomeço da humanidade, Deus vai estabelecer aquilo que nós chamamos de governo humano. Ou seja, Deus transferindo a responsabilidade para o ser humano em viver em sociedade, né? Com leis que estabelecem o convívio, né, entre as pessoas. Ou seja, eu dou um contexto que justamente vai falar desses, por exemplo, da civilização suméria, do primeiro império acadiano, que é o nosso escorpião rei, né, que é de Acade, né, como eles falam. E aí, então, eu dou eu pavimento isso daí, ou seja, eu introduzo o nosso leitor ao mundo secular, mas junto com os patriarcas, né, paralelamente, porque geralmente a gente lê a Bíblia desassociado de um contexto histórico, né, e entro também, em alguns momentos, em aspectos culturais, para a gente entender que o que o Abraão estava fazendo, né, era uma coisa que era comum para a época dele, e que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente ler hoje, né, e com a mentalidade de hoje, algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou ajudando o leitor a fazer essas conexões. É claro que não dá para ser exaustivo, porque esse livro é a ideia de introduzir, de capturar o interesse, o desejo, para que aí depois, né, cada um, né, leia os livros mais grossos, aí, com mais páginas, mas pelo menos já está introduzido no assunto. E dá um exemplo aí, mais ou menos, do que a gente encontra ali da vida de José, ou da vida de Moisés, não dando muito spoiler, né? Mas situando a caminhada espiritual dentro de um contexto onde eles estavam ali também, que para eles foi um grande desafio, né? Abraão, na verdade, já vem de um contexto religioso diferente, Terá, adorava ídolos e tudo mais. Uma pincelada do que se pode falar, né, de uma forma mais específica ali de alguns desses personagens. Bom, esse livro também me fez trabalhar um projeto que são revistas para a Escola Bíblica Dominical, personagens de Gênesis. Porque tem muitas pessoas chegando no Evangelho já adulto, que não vai frequentar uma escola dominical, bíblica, e como criança, e aprendendo as histórias bíblicas dos personagens que a gente conhece, que a gente ama e que faz parte da cultura judaica e cristã, né? Então, eu penso que esse livro é para introduzir justamente esses personagens dentro de um contexto bíblico e histórico. Você falou de experiências. Por exemplo, quando Sara e Abraão decidem usar Agar como barriga de aluguel, usando um termo até de uma novela do passado que nós tivemos, contextualizando. Mas como assim? Porque isso era permitido naquela época.
fazia parte da cultura ali do crescente fértil, que vai desde a Mesopotâmia até o Egito, né? Então, eu dou esse contexto cultural que o texto bíblico não aborda, mas que era da época, né? Agora, quando você fala, por exemplo, de José, José vai ser introduzido totalmente num contexto egípcio. E aí, quem é esse faraó? E quem é o faraó que não conhecia José? Aí você tem a chegada de Moisés. Quem é o faraó lá da saída do Egito? É o faraó da Disney? Né? Do príncipe do Egito? Então, ali, pastor Romualdo e queridos irmãos, e quem está assistindo a gente, eu vou realmente buscar ali, pelo menos, 3 grandes historiadores de épocas diferentes, para mostrar quem é e como é que foi, e vou trabalhar a questão de datas, que é um risco muito grande quando a gente entra na questão da história, né? Eu já vi colegas defendendo as suas teses, seus mestrados, em que tocou em uma data, a banca não entra em acordo e o candidato fica lá só assistindo a própria banca debatendo. Eu faço esse debate, só que é um pouco mais pacífico, porque é entre eu e eu mesmo. Eu como pesquisador, e aí eu vou trabalhar essas datas. Então, só aí já vale bastante. E a produção desse livro aqui exigiu bastante leitura. Você disse que justamente é fruto aí do trabalho de mestrado, né? Como que se deu essa produção aí desse livro? Foi um trabalho de pesquisa, como eu procuro fazer com os meus livros, mas eu tive que ser muito assim seletivo. Acho que essa é a parte mais difícil, porque se você começa a pesquisar, escrever, uma coisa vai puxando outra e você realmente não termina e vai fazer aquilo que são os outros livros grossos, 400 páginas. Dificilmente um irmão na igreja vai ler assim um livro assim, e aqueles que leem, né, é um grupo mais seleto. Então, a linguagem é uma linguagem simples, acessível, com rigor acadêmico, mas uma coisa mais que flui, com parágrafos mais curtos. Então eu procurei falar de assuntos amplos e complexos, mas de uma forma mais resumida e simplificada, mas sem perder a essência do conteúdo, né? Sendo mais sintético. Então eu achei até estranho, porque eu falei, não, eu tenho muito capítulo e capítulo e subtítulo e subtítulo e capítulo e aquelas... Eu falei assim, não, eu vou aglutinar, aí as pessoas estavam me ajudando, não, deixa assim mesmo, né? Deixa assim mesmo, porque aí é tipo um manualzinho, você vai lá no você quer saber a definição de uma coisa, você vai lá no sumário, aí você vai para a página direta, mas é mais resumido, né? Essa que é a diferença. Então, a pesquisa foi nisso, de tudo que eu li, o que eu posso colocar aqui realmente de uma forma mais simplificada. E claro, tem uma pequena bibliografia que eu usei, porque eu tive que selecionar também a bibliografia para não, né? Mas daquilo que eu li, o que é essencial de eu colocar aqui. E acredito que eu alcancei o objetivo. É claro que eu tive uma experiência, temos aí quem faz a apresentação do livro é o pastor Thomas, né? E ele leu tudo, anotou tudo e me fez gastar mais uns meses de pesquisa e de escrita, porque ele falou, não, você tem que abordar isso e aquilo também, e faça isso aqui, melhore isso daqui. Eu falei, pensei que estava pronto, mas não estava pronto. Não é tão simplificado assim. E aí então eu fiz aquilo que ele pediu, aumentou mais algumas páginas, mas ainda assim são 94 páginas, letra grande, um papel bege que eu falo, né, mas tem um nome técnico que é mais agradável e menos cansativo para ler, ou seja, em 3 horas você lê o livro e fica sabendo de tudo que você precisa saber sobre os patriarcas. Eu fico imaginando que é um desafio, pastor, porque como escritor, porque ele nasce dentro do ambiente acadêmico. Mas você quer traduzir isso e descer para que o leitor comum, os irmãos, possa ler e entender, sem perder a profundidade, como você mesmo falou. Isso é um desafio também, de você manter ali as questões acadêmicas, traduzindo tudo isso para que fique fácil a leitura e simplificada e leve, e você tem um conteúdo, como você mesmo falou, né, que é um livro que trata a respeito de um conteúdo que muitas vezes a gente não tem muito à disposição à mão, né? Exatamente. Esse período inicial, a parte inicial do livro, embora tenha muitos capítulos e seja curto, eu divido em 2 partes. A parte que vem até
Moisés. Agora, a parte de Moisés, que é uma parte que realmente tem um debate um pouco mais acirrado, eu trabalhei mais referências. Mas a primeira parte, como são conceitos e definições mais universais, eu não entrei num debate, eu não entrei na argumentação, eu simplesmente passei, transmiti, né, repassei numa linguagem minha, pensando no leitor, que ele pudesse ler e entender, e claro, umas datas ali que não tem como fugir disso, mas a segunda parte realmente, aí eu tive que entrar um pouco mais em debate, mas ainda assim eu peguei 3, né, historiadores, e aí então eu achei que era suficiente para a proposta do livro. Mas tem que ter esse cuidado para não tornar assim, porque às vezes você dá muita informação e a pessoa acaba tendo uma leitura mais prolixa e menos assertiva em relação às informações que ela realmente precisa saber. Isso eu acho que foi a parte mais difícil. Perfeito. E concluindo aqui para o leitor, o que você espera que o leitor absorva ao ler aí o livro? Ele está exposto aqui a várias informações, né? Primeiro que ele faça esse link da história bíblica com a história secular. E você mencionou no início, a história bíblica ela não é só importante para quem crê, para Israel ou para o cristão. Ela é importante porque ela está inserida na história universal, na história mundial. E não tem como negar a influência dos povos em relação aos patriarcas, mas também não podemos negar a influência dos patriarcas em relação aos povos da sua época e até a atualidade. Não vamos esquecer que hoje acho que a segunda maior religião do mundo é o Islã, vai começar com um descendente de Abraão. Não dá para ignorar isso. Então, olha a influência, né, do patriarca Abraão lá atrás, na segunda maior religião no mundo na atualidade, embora, né, tenha todo esse conflito na religião islâmica, o judaísmo e o cristianismo, embora sejam religiões abraâmicas, né, e seguem uma linha do monoteísmo, né? Então a primeira coisa é essa conexão. Segunda coisa é conhecer os patriarcas no contexto de sua época com relação à sua própria cultura, e pavimentar que nós estamos vivendo consequências de uma aliança que Deus fez com Noé lá atrás, depois do dilúvio. Em terceiro lugar, não ignorar as datas, porque às vezes a gente pode cometer erros, fazer anacronismo em relação a datas, e isso acaba atrapalhando a nossa interpretação bíblica de acordo com os acontecimentos bíblicos, que é o que a gente chama hoje de teologia bíblica, né? Não a teologia sistemática, porque ela não está preocupada com data, ela está preocupada em tirar os textos que falam sobre um assunto e separar. A teologia bíblica não. Ela vem crescendo, né? Desde o início, ela vem somando uma informação a outra e dando para a gente um contexto maior. Então é introduzir uma teologia bíblica para as pessoas que leem e, é claro, conhecer um pouco mais dos patriarcas, desde Noé até Moisés. E olha que não entrei nas questões particulares de relacionamento, mas em Moisés, porque teria muito para falar, e também não toquei propositalmente na relação de José e os irmãos dele, porque ali realmente é muito comovente, é muito forte, mas fica para um outro momento, não é a proposta nesse livro. É mais técnico mesmo, tanto que os irmãos na igreja, olha, pastor, gostei, tem umas coisas que eu não entendi, e eu ia perguntar, mas o que você não entendeu? Não, mas eu vou ler de novo. Falei, tá bom, você vai entender por si mesmo, então. Perfeito. E onde que nós encontramos esse livro, pastor? Aqueles que ficaram aí despertados aí em conhecer e adquirir a obra, onde que pode ser adquirido? Bem, esse é um livro que eu fiz totalmente independente. Eu sou escritor independente, ou seja, eu produzo através de editoras para escritores independentes. Eu terei livros também publicados por editoras, né, aqui em São Paulo, em Curitiba, mas esse eu quis ter a experiência de fazer por conta, lidando com
uma pessoa que vai fazer a diagramação, que vai trabalhar a capa, mas isso tudo na minha responsabilidade. Tenho as pessoas que fizeram a revisão e depois eu acabei tendo que escrever mais e outras coisas, aí apareceram uns erros já de português, que não atrapalha a obra, a compreensão da obra, mas que eu li e falei, puxa vida, isso aqui é culpa minha, é responsabilidade minha, não submeti novamente a uma revisão, mas eu estou já achando os errinhos e vou corrigir na próxima edição, né? Então, é algo totalmente independente. Então, você vai conseguir adquirir esse livro comigo, diretamente comigo, no meu WhatsApp, né? Então, posso falar? Pode falar. Meu WhatsApp, Alexandre Bezerra Dutra, meu nome, meu WhatsApp é 11 975 33 2159. E ele está numa promoção de lançamento, que o preço dele é tão acessível que eu desafio as pessoas a comprarem 2 para presentear alguém, né? Então, ele é um livro de R$30, cada exemplar. Você comprando 2 sai por 50 e o frete é grátis. Então, olha realmente só. é bem acessível. Maravilha, estamos chegando aí o período de Natal, amigo secreto, né? Já apareceu aqui também, as suas redes sociais e também o seu contato aqui no telefone, então tá fácil aí para poder adquirir O Mundo dos Patriarcas, revelado, pastor Alexandre Dutra. Pastor, muito obrigado por brilhantar aí o nosso programa com mais um conteúdo aí, não apenas esse bate-papo aqui que já abriu bastante coisas aqui, já ao menos instiga a gente aí atrás aí do livro e poder absorver um pouco mais e por também agradecendo aí por contribuir aí, né, para a educação aí dos nossos irmãos da igreja com a publicação de um livro aqui que com certeza será bênção aí, né, e mais uma ferramenta para nós entendermos um pouco mais quando estivermos fazendo nossas devocionais, estudos bíblicos, leitura bíblica, né, eu acredito que uma ferramenta aí que vai ampliar um pouco mais aí o nosso conhecimento. Obrigado, pastor, mais uma vez por estar conosco aqui no Israel para Jesus. Eu agradeço, eu já pude presentear colegas judeus, mais de acho, uns 20, eu já pude presentear com esse livro. Teve um até que falou que gostou muito de ouvir falar de Terá, que ele frequenta a sinagoga, mas pouco se dá atenção para o pai de Abraão, né? Mas a gente tem aí uma parte que fala também sobre Terá. Muito bem. E nós queremos também agradecer você que esteve conosco durante todo o programa aqui e quero desejar também aí um grande abraço para todos vocês, shalom para toda a família, um grande abraço até o nosso próximo programa.